Mas antes de darmos início à palavra, Deus me moveu a fazer uma oração. Você ora comigo? Você pode ficar de pé mais um pouco? Amém? Todas as vezes que Deus toma uma grande decisão, quando Deus muda uma situação, e isso vem acompanhado sempre de uma grande oração de arrependimento. Amém? Toda vez que Deus vai tomar tem uma sentença, ele declara o profeta, a pessoa que está sendo usada por Deus, e essa pessoa leva o diálogo de Deus, aquilo que Deus quer falar com um povo, com uma pessoa, e muitas vezes Deus muda a decisão dele, entendo o que eu quero falar, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas a oração tem poder. E a oração feita com arrependimento move o coração de Deus. A Bíblia fala que o coração contrito e quebrantado, Deus não resiste, amém? Então eu quero te fazer uma oração. Hoje nós vamos orar por arrependimento, amém? Tem algum pecador aí? Tem algum santo aí? Levante sua mão, você é santo em nome de Jesus, amém? Santo é separado. Nós somos santos que pecamos. Não é nossa regra pecar, mas nós fomos escolhidos, separados por Deus para ter uma vida santa. Mas a nossa carne nossa carne decaída nos faz falhar muitas vezes e pecar diariamente. Mas em nome de Jesus, nós fomos chamados para sermos santos, amém? Tem algum santo aí? Levante sua mão, você é santo, amém? Você é separado, kadosh, separado por Deus, amém? Isso não quer dizer que você não deixa de pecar, você peca sim, mas você é separado para louvar a Deus, amém? Então feche seus olhos, se possível, fique à vontade, ficar de joelho, deitar, sentar, faça o que o Espírito Santo colocar na sua mente, colocar no seu coração. É um momento de arrependimento essa noite, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, Senhor, pedindo a Tuas misericórdias, essas misericórdias que são renovadas a cada manhã. A palavra de Deus diz que nós não somos consumidos pela misericórdia que Tu tens por nós. Senhor, nos arrependemos, Pai. Nos colocamos de joelho perante essa causa de arrependimento. Sabemos que falhamos e somos falhos, sabemos que somos errados, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Senhor, muitas vezes, Pai, nós sofremos acusações da nossa própria mente, Pai, porque nós não acreditamos na graça, nós não temos certeza da salvação, mas em nome de Jesus nós sabemos hoje, temos certeza que somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom Teu, Senhor. Então, em nome de Jesus, que podemos ter entendimento da graça que nos está disponível, Pai, sabendo sim, Pai, que se nós arrependermos, Deus é poderoso para redimir os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. E pelo sangue do Cordeiro, somos sarados, pelas suas pisaduras somos sarados. Então, em nome de Jesus, tomamos posse da graça que nos está disponível. Sabendo, Senhor, que se eu crer no Senhor Jesus, eu e minha casa somos salvos. Essa promessa não é só para um certo homem, essa promessa chega até nós essa noite. Porque independente das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, dos nossos problemas financeiros, das nossas enfermidades, em nome de Jesus, nós cremos num Deus vivo, que no terceiro dia ressuscitou. Aquele que morreu sim, mas já ao terceiro dia ressuscitou. O Deus vivo. Pai, Senhor, Tu és poderoso, Pai, para transformar aquele que está desanimado. Tu és poderoso para transformar vidas nesse lugar. Senhor, através do arrependimento que nós colocamos agora nessa oração, Senhor, sabemos que Tu pode mudar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Senhor, em nome de Jesus, derrama Teu poder nesse lugar. Senhor, vai incendiando cada crente que entrou por essa porta. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, Pai, precisando, Pai, de um toque Seu, Senhor, em nome de Jesus, começa a tocar agora. Vai no coração, vai na mente, vai no corpo, Senhor. Vai naquilo que o homem não pode ir. Só o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso, Jeová Rafá, Deus forte, Deus poderoso. Deus que cura, Deus que salva e liberta. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos hoje, Pai, que se tem alguém enfermo aqui nesse lugar, Senhor, Tu és poderoso para curá-lo agora. Senhor, Tu tens poder para curar neste momento.
Mas eu sei também que Tu és soberano, Pai. Então, em nome de Jesus, através das vozes, das orações aqui, Senhor, vai curando aquele enfermo. Senhor, eu creio que no próximo culto teremos testemunhos, Pai, de cura que foi feita aqui nesse lugar. Porque o Senhor não mudaste. Assim como está em Malaquias, o Senhor não muda. Senhor, em nome de Jesus, aquele que entrou com uma acusação, aquele que se acha quem do que ele é. Senhor, queima toda a baixa autoestima nesse lugar. Senhor, dá visão, Pai. Aumenta, amplia a visão do Teu povo, sabendo que nós não estamos aqui reunidos somente como um ajuntamento de pessoas, mas como homens espirituais. Senhor, em nome de Jesus, ainda cabe mais. Senhor, cabe mais de Ti nesse lugar. Senhor, começa a encher esse lugar, começa a tomar conta desse lugar, começa a entrar em cada um aqui. Espírito Santo de Deus, aviva aquele que está morto, ressuscita o morto essa noite. Senhor, rasga os céus essa noite, derrama a Tua graça, unção e poder. Senhor, nós cremos no Teu fogo, fogo do Espírito Santo. Senhor, incendeia Teu povo aqui nesse lugar, porque eu sei que Tu és poderoso, Tu não mudastes, Tu não muda. Senhor, precisamos de Ti. Senhor, aviva a Tua obra. Senhor, usa os pregadores, usa os membros da Tua casa, usa todos que estão aqui como instrumentos Teus. Em nome de Jesus, amém. E amém, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Sai do seu lugar, cumprimente. Amém? Abra sua Bíblia, rapidamente. Livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 22. Aqueles que acharam, por favor, se mantenha sentado. Amém? Partindo dali, assim diz a palavra de Deus. Amém? Versículo 22 do capítulo 26 de Gênesis. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por este não contentaram, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na... Você pode falar mais alto: prosperaremos na terra. Amém? Estamos dando continuidade à série de mensagens dos 3 poços de Isaac. Alguém lembra qual foi o primeiro poço? O primeiro poço foi Ezeque. Ezeque quer dizer contenda. O segundo poço foi Sitna. Além de contenda, tem uma raiz etimológica, raiz da palavra que vem da mesma raiz de Satanás. Além de contenda, tem acusação, luta, briga. E nós vamos dar continuidade no último poço de Isaac, que se chama Reobote. Mas para pregarmos esse poço, pregarmos o que Deus quer falar através desse poço, nós vamos fazer uma retrospectiva e Deus vai nos abençoar, que pelo menos até meia-noite nós terminaremos essa pregação. Amém? Amém ou não amém? Volte no capítulo 26, versículo 1. 26, capítulo 1 de Gênesis. Amém? Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 3. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. De todos esses poços, de tudo que foi pregado e vai ser pregado hoje, eu quero que você preste muita atenção no início do capítulo 26. Enquanto Deus fala que sobrevindo grande fome na terra, além da primeira, a vida nos tempos de Abraão. Isaac era filho de Abraão. Isaac estava passando por uma situação que seu pai viveu. Momentos de fome. Abraão passou por uma grande fome na terra também. Isso está em Gênesis capítulo 12. Só que Isaac, estando naquele lugar, ele recebe uma ordem de Deus. Deus fala com Isaac.
Assim como Deus falou com Abraão, Deus falava com Isaac. Assim como Deus falou com Abraão, assim como Deus falou com Isaac, Deus fala conosco essa noite. Eu quero que você entenda que Deus de Abraão, de Isaac, é o mesmo Deus que está aqui essa noite. Não há mudança nenhuma. Em Malaquias 3 fala que Deus não muda. Então, o mesmo Deus de promessas que está aqui sobre a vida de Abraão, de Isaac, é o mesmo Deus que tem promessa para você. Se você tem que entender isso, toma posse disso. O Deus de Abraão é o mesmo Deus do Renan, da Vanusa, do Pablo, do Júlio e tantos outros, todos nós. É o mesmo Deus, não mudou. Amém? Deus não muda a sua palavra. Mas olha que interessante no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Diferentemente do seu pai Abraão, Isaac tem promessa de Deus também, amém? Só que entenda que Deus fala de uma forma individual com cada um de nós. Enquanto Abraão desceu ao Egito, Deus dá uma ordem específica para Isaac. Não desças. Fica na terra onde eu te disser. Logo depois tem alguma resposta de Isaac? Tem algum porquê de Isaac? Não tem. Isaac, como Abraão, ele acolhe aquela palavra e faz exatamente o que Deus quer. Hoje em dia, cumprir a vontade de Deus em nossas vidas é muito difícil. Hoje em dia, seguir a direção de Deus é muito difícil. Quando Deus fala, temos que obedecer, amém? Mas muitas vezes não obedecemos. Muitas vezes fazemos aquilo que não é a vontade de Deus. O próprio Abraão fez isso e errou. Quando ele faz, sai da tua terra, da tua parentela, e ele sai da terra, mas ele leva Ló. Aquilo de levar Ló traz consequências para a sua vida, problemas. Abraão cumpriu a palavra de Deus? Cumpriu, mas fez pela metade. Se você quer ter sucesso na sua vida espiritual, cumpra fielmente a palavra de Deus. E o que eu acho interessante também é que Abraão, em toda a sua vida espiritual, em todo o seu ministério, ele foi criado por um pai que fazia imagens de falsos deuses. Ele foi criado no meio dos falsos deuses. Abraão foi criado no meio daquela idolatria que seu pai Tera tinha e passava para ele. Mas quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala direto com Abraão, sai da tua terra, Abraão faz o quê? Abraão sai. Eu tenho essa pergunta há muito tempo. O que fez Abraão sair com tanta certeza? Se ele podia ouvir, podia ser, isso foi o Deus tal, foi Deus Astarote, foi outro Deus. Mas ele, na mesma hora, ele sai. Ele obedece. A diferença do Deus que nós servimos e o Deus que os outros dizem que servem, é que nosso Deus é um Deus de certeza, amém? É um Deus que não deixa dúvida, amém? É um Deus absoluto. É o único Deus que morreu e ressuscitou. Você pode ir no túmulo de Buda, de Davi, de Kardec, eles estão lá, os ossos estão lá. Mas se procurar Jesus, você não vai achar. Amém? Nosso Deus está nos céus. Nosso Deus esteve conosco fisicamente e hoje está nos céus. Amém? Você pode glorificar por causa disso? Deus é fiel, amém? E esse Deus que fala com tanta certeza que quando Abraão escuta, ele obedece. Interessante que nós somos muitas vezes levados por opiniões contrárias, por aquilo que não nos deixa confortável. Meu irmão, Abraão muitas vezes não esteve confortável. Isaac com certeza também muitas vezes não esteve confortável. Isaac talvez quisesse fazer como fez seu pai. Olha, eu vou descer ao Egito. Por que descer ao Egito? Porque no momento de seca, o Egito, as margens do Egito continuam férteis. E era a tendência dos povos vizinhos ir nas margens do Egito, que lá encontraria provisão. Mas Deus dá uma direção totalmente contrária ao pensamento humano. Deus pode te dar uma direção hoje que não combine com seus sonhos. Você crê nisso? Você quer isso?
Ninguém quer. Todo mundo quer um Deus que faça aquilo exatamente que nós queremos. Mas o Deus que nós servimos é um Deus soberano, ele não mudou. E naquele mesmo momento ele fala, olha, fica na terra que eu te disser. Isaac imediatamente fica. Mas ele não fica somente pelas palavras. Ele fica provavelmente também porque ele conheceu seu pai. Porque ele viveu com seu pai experiências com Deus. Isaac estava em cima do holocausto para ser queimado. Muitos falam, e é verdade, Abraão, pai da fé, e era mesmo. Mas você já pensou, um menino ficar em cima do holocausto para ser queimado, para ter uma adaga cravada no peito? Você já pensou na fé de Isaac? Isaac era um menino naquela época. Seu pai ia levá-lo ao holocausto, ele seria o cordeiro. Ele seria o sacrifício. E ele deita, ele podia sair de Abraão. Abraão já era um velho. Isaac novo, ele podia se livrar. Mas ele acredita nas palavras do seu pai. Quando ele fala, pai, aonde está o cordeiro? Isaac fala. Deus, Abraão fala, Deus proverá. Isso é fé, amém? Porque o cordeiro não estava lá, o cordeiro era Isaac. Isaac se deita naquele lugar, homem de fé, e Deus poupa a vida de Isaac. Isaac foi provado na sua juventude. Isaac foi provado da forma mais difícil. Além de ter fé em Deus, ele acreditava no homem que o criava. Muitas vezes nós perdemos as esperanças nos homens que são as nossas lideranças. Muitas vezes as nossas lideranças nos decepcionam. Mas nós temos um Deus que não falha. Mas a gente não pode perder a esperança por uma decepção. Porque existe muito homem de Deus por aí. Homens de Deus que são referências. Que em nome de Jesus não vão nos decepcionar. Mas se decepcionar, nós servimos a Deus, amém? Eu vi uma vez um irmão falando, olha, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Está errado. Porque Deus serviu aos homens, por que você não pode servir? Deus lavou os pés dos discípulos, por que você não pode servir a homens? Quer ser um bom líder? Seja um bom liderado. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? A vida de Abraão e a vida de Isaac se confundem por causa dessa obediência. Por causa das promessas que são derramadas. Obedecer, amém? É bom obedecer? Nem sempre. Muitas vezes a nossa tendência, a nossa vontade é desobedecer. Mas, quando eu tomo a decisão de obedecer contra a minha carne, contra a minha vontade, Deus lá do céu olha para mim e vê um homem fiel. Quando Estevão estava sendo sacrificado, Estevão estava sendo o primeiro diácono sendo apedrejado. Se você é diácono, se prepare para receber pedras. Amém? Se você ainda não é, se prepare para receber pedras. Mas aquele Estevão, o primeiro diácono, ele estava sendo apedrejado, ele podia espraguejar. Ele podia falar, olha, por que estou servindo a um Deus que me deixa passar por isso? Eu estou morrendo apedrejado. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhava para os céus e via os céus abertos. E Jesus, à direita do Pai, em pé, olhando para aquele sacrifício. O que você tem sacrificado? O que você tem passado? Olha, tenha certeza, Jesus está olhando o teu sacrifício. Está olhando a tua posição. E olha, quando Jesus se levanta, meu Deus, coisas vão acontecer. Quando Jesus saía de um lugar para o outro, milagre ia acontecer. Salvação ia acontecer. E hoje, ele se desloca na tua vida. Para te dar vitória, para te dar exortação, para puxar a tua orelha. Mas se você está no caminho dele, amém, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Amém? Versículo 5, olha só Deus falando. Porque Abraão obedeceu minha palavra, guardou meus mandatos, e meus preceitos e meus estatutos, e as minhas leis. Olha o que Isaac faz. Versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar.
Gerar, no hebraico, quer dizer terra de pouso, de passagem. Deus manda agora Isaac, no local de passagem você vai habitar. Isaac, no local que todos passam, você vai habitar. Não deve ser um bom local, porque todos passam, mas você vai ficar. Se Deus mandasse isso para você. Olha, agora você fica, você para. Qual seria a nossa reação? Isaac ficou, mas não ficou parado. Versículo 12. Pule um pouquinho. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas. Versículo 14. E bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Muitas vezes nós falamos no nosso jargão evangélico, olha, o inimigo está furioso. Como se o inimigo tivesse outra possibilidade de olhar para a gente. Olha, o inimigo está feliz com você. Pô. O inimigo está te deixando quietinho, está tudo na paz. O inimigo tem que estar furioso, amém? Se você está fazendo a obra, tem que estar furioso. Tem que ter retaliação. Mas em nome de Jesus, a Bíblia fala que nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Em todas as batalhas, se você está passando por batalha hoje, meu irmão, eu te garanto, em nome de Jesus, Deus já tem tudo preparado para te dar vitória. O problema é que a vitória não vem automaticamente nas nossas mãos. Deus chama aqueles que trabalham. Deus chama aqueles que são ativos. Mateus foi chamado enquanto estava na coletoria. Pedro, enquanto estava pescando. Ele não perguntou se você tinha tempo, se não tinha tempo, qual era o teu trabalho. Ele te chamou. Assim como ele chama Pedro, chama Mateus, ele te chama hoje. Amém? Versículo 15. Olha só. E por isso lhe enturaram todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado. Dias de Abraão, enchendo-os de terra. Versículo 16. Disse Abimeleque, Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, mais do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Deus mandou Isaque ficar onde? Na terra que ele quiser. A terra que ele disse era Gerar. Gerar não era um lugar muito bom, porque era local de passagem. Só que agora Isaque é expulso do seu lugar. E vai para um lugar também chamado Gerar, que era o mesmo lugar. Só que um local ainda muito pior, que era o vale. Muitas vezes Deus nos leva ao vale. Muitas vezes Deus nos leva à dificuldade. Muitas vezes Deus nos faz ficar um bom tempo no vale. Interessante que vale não é local de habitação. Vale é lugar de passagem. Mas Isaque, mesmo assim, ele não se conforma. Mesmo estando lá, ele trabalhava, ele buscava mais, ele buscava a sua sobrevivência. Lembre-se que a terra estava passando por um período de fome. Se Gerar já não era boa coisa, imagina o vale de Gerar. Tinha tudo para dar errado. Era tudo para não dar certo. Tudo. O inimigo queria tirar Gerar. Queria tirar Isaque de Gerar. Por quê? O inimigo queria tirar Isaque daquela terra. A terra era tão ruim. E agora foi para o vale. O inimigo, na verdade, ele quer tirar você e a mim da vontade dele. Ele quer tirar do lugar que ele te indicou. O inimigo quer te tirar da presença do Senhor. Esse é o maior objetivo dele. É você pensar que já não dá mais certo. É pensar que esse negócio de igreja não funciona mais. É pensar que a tua cura não chega nunca. É pensar que a tua salvação nunca está chegando. É pensar que teu esposo, teu marido, a tua esposa não se converte, nada dá certo. Eu continuo nesse vício, continuo doente, nada dá certo. Assim como Deus trabalha na sua vida para te dar vitória, o inimigo também trabalha para te tirar da presença do Senhor. Quando nós começamos a entender isso, que há uma guerra espiritual,
que não pode ficar dessa maneira. Quando a minha luta não é contra sangue, contra carne, mas sim contra principados, potestades e dominadores desse mundo, eu começo a mudar minhas armas. O que era agressão, o que era reação, toma lá da cá, hoje é joelho no chão. É oração, é buscar mais. É orar por aquele que te persegue. Você está disposto a isso? Versículo 17. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Versículo 18. E tornou Isaac a abrir poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus já haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Quando ele cava o primeiro poço, ele acha água, amém? Quando ele faz o trabalho dele, ele prospera, amém? Mas há uma contenda muito grande, ele prefere não contender com aquele poço, porque ele não podia perder tempo. Só que ele não larga o poço, ele sai para o lugar para procurar outros poços. Muitas vezes em nossas vidas é assim. Nós estamos trabalhando na obra, nós estamos prosperando, acontece algo que nos tira o foco. Em vez de cavarmos, buscarmos mais ao Senhor, nós desistimos. Hoje é noite de cavar, de continuar cavando. E é isso que Isaac faz, ele volta a cavar. Muitos perdem a salvação porque deixam de cavar, deixam de buscar, param no primeiro poço. Desistem, porque aconteceu algo, tirou o foco. E ele para de cavar, desiste, sai desse negócio. Abandona tudo, abandona ministério, abandona família, trabalho. Tudo porque na primeira tentativa não dá certo. Mas Isaac não. Isaac não reclama e volta a cavar. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Ezeque, que a tradução é contenda, agora ele abre outro poço e acha água de novo. Outra vitória, amém? Deus dá vitória ao seu povo, amém? Deus quer te dar vitória essa noite. Mas pode acontecer algo na tua vida que não seja aparentemente uma vitória. Talvez até pareça uma vitória, talvez pareça até uma derrota. Mas Sitna, além de contenda, quer dizer também acusação. Muitas vezes o que nos tira da presença do Senhor é acusação. A acusação não vem de Deus, é do inimigo. Se você acha que não é digno de entrar nessa casa, essa acusação é do diabo, amém? Você é digno sim, porque pelo sangue do Cordeiro, você está aqui, lavado e remido, amém? Por isso que eu falo, você é santo sim, você é separado, amém? Se valorize, amém? Se valorize porque Jesus morreu por mim, por você, por cada um de nós. Isso é muito importante, amém? Isaac volta a cavar. E olha o que acontece. Versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, disse, porque agora nos deu lugar o Senhor. E prosperaram na terra. Acabada a introdução, começa a pregar agora. Esse poço de Isaac, o terceiro poço, Reobote. Reobote quer dizer lugar amplo, amplitude, alargamento, lugar amplo. Preste atenção, Reobote é uma nova visão, amém? Reobote é cumprimento da promessa de Deus. Reobote é resposta de oração. Se ele parasse em Ezeque, se ele parasse em Sitna, não teria Reobote na vida de Isaac. Você está entendendo o que eu estou falando? Se ele não desistisse, se ele desistisse na primeira tentativa, não teria segunda. Se ele desistisse na segunda, não teria terceira, que a terceira era a vitória.
Talvez você tenha entrado aqui lutando e tenha colhido aparentes derrotas. Mas Deus fala para você essa noite, hoje é noite de você tomar posse do seu poço. Hoje é noite de você usufruir das benesses desse poço. Rehobote quer dizer amplitude, trazendo para a visão espiritual. É aumento de visão. Amém? Porque talvez em percorrer todos esses poços, fisicamente, havia lutas que aparentemente Isaac estava perdendo. Mas se ele tivesse a visão que ele tem hoje de Rehobote, a amplitude dessa visão, ele ia ver que existia uma guerra espiritual em cada poço desse. Querendo que ele perdesse a paciência, que ele entrasse em luta corporal, talvez. Mas não era isso que Deus queria. Deus mandou ele habitar na terra, ele não mandou lutar fisicamente com ninguém, entenda isso. Quando Saulo, está no caminho de Damasco, e ele escuta a voz do Senhor, escuta, Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? Automaticamente ele fica cego. Olha só, Deus numa visão, aparece a Ananias. Ananias é enviado até Saulo para restaurar a visão de Paulo. O que isso quer dizer? Paulo tem a visão restaurada também espiritualmente. O jeito que Paulo olhava, não olha mais, porque hoje é transformado. O jeito que eu não ando mais, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O jeito que eu olho as batalhas da minha vida não é o mesmo jeito que eu olho hoje. Talvez na luta que eu estou vivendo, na luta que você está vivendo, se não fosse a presença do Senhor, você estaria desesperado. Talvez morto. Quantos têm se suicidado por crise financeira? Crise no casamento? Mas hoje, com a nossa visão ampliada, eu posso olhar que existe uma guerra espiritual e eu posso vencer e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém, igreja? Rehobote é ampliar sua visão. É entender que quando Deus fala, fica no teu lugar, eu tenho que ficar assim. Mas eu tenho que entender que eu vou receber retaliação do inferno em nome de Jesus. Eu vou vencer. E hoje com outra visão. Quando Eliseu é cercado por um grande exército. Segundo a Reis 16 fala isso. E Geazi, o seu servo, estava do lado. Ele fica desesperado porque ele vê um exército de muitos guerreiros, carros. E ele fala, o que será de nós? Porque a visão de Geazi era uma visão humana. Iria morrer. 2 homens cercados por um exército inteiro, é morte certa, é ou não é? Para os olhos humanos. Eliseu fala, Senhor, Eliseu ora, amém? E logo assim que ele ora, Senhor, abre os olhos do rapaz. Quando o rapaz abre os olhos, tinha um exército espiritual cercando. Existia carros e cavaleiros de fogo cercando aquele lugar. E quando a guerra começa, aquele próprio exército se confunde todo, eles se matam todos, e Deus dá vitória. Mas olha a visão de Eliseu, ele via Deus trabalhando naquele exército. Ele via que Deus protegia ele e nos protegia. Irmão, quando você sair na rua, quando sair do seu lugar, tenha certeza, Deus já acampa anjos ao seu redor. Tenha certeza que muitas vezes quando você chega aqui, chega para ser tranquilo, mas não sabe quantos livramentos Deus já te deu. O que Deus quer falar essa noite aqui é que você comece a olhar aquilo que Deus tem mostrado para você, com os olhos espirituais. Entenda que um desemprego talvez seja uma forma de te deixar mais perto de Deus. Claro que ninguém quer ficar desempregado, mas talvez seja uma forma de te atrair mais. Visão espiritual, isso que Deus quer te dar essa noite, visão espiritual. Amplitude na tua visão. Que você olhe agora seus problemas de uma forma diferente. Que você olhe a sua situação financeira de olho diferente. Que você olhe para o seu irmão de um jeito diferente. Não é contra sangue, contra carne. Contra principados, potestades e dominadores desse mundo.
Irmão, Efésios 6. Se revista da armadura de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Quero que você fique atento em duas questões aqui. A primeira é que Deus manda Isaac ficar no local que ele dizer. A partir de agora, quando Deus falar para você, fica nesse lugar, você fica, amém? E a segunda é que Deus dá visão além da sua visão humana. Deus quer te dar a visão ampliada essa noite. Você não vai mais olhar a quem, você vai olhar além. Deus dá dom espiritual para o seu povo, amém? Para a edificação da sua igreja, amém? Isso é visão espiritual, amém? Vou chamar os irmãos do louvor. Nós vamos louvar agora. E Deus quer te entregar algo. Muitas vezes clamamos por revelações de Deus. Deus revela às vezes coisas tão simples. Deus às vezes se revela. Você tem que olhar agora com meus olhos. Você vai começar a fechar seus olhos carnais essa noite. Você vai olhar com os olhos de Jesus. Jesus, quando vê os seus agressores, quando ele vê os homens que o agrediam, ele fala, ele clama para o Senhor, ele clama a Deus e fala, Senhor, perdoa, não sabe o que fazes. Será que você tem capacidade para falar isso essa noite? Jesus, ele, como Deus, já tinha essa visão. Em Gênesis, o próprio Pai fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa... É isso que Deus quer fazer com você. Imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos louvar? Decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que será. Minha sorte ele mudará.
Deus quer falar contigo essa noite. Deus quer ampliar tua visão espiritual essa noite. Só que Ele não quer te ver assim parado, não. Ele quer te ver ativo, forte. A Bíblia fala: quando estou fraco, forte eu estou. Então, se você está fraco, você está sendo fortalecido pelo poder de Deus essa noite. Nós vamos louvar de novo. Nós vamos numa pegada mais rápida, pode ser? Pode ser uma pegada mais rápida? Esse mesmo louvor, pode ser? Não, pode ser mais? Não? Só se cantar mais rápido, acho que vai. Pode? Só que você vai sair do seu lugar. Você não vai ficar parado. Você vai fazer como Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai do teu lugar, profeticamente, sai da prostração. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem. Oh, glória! Oh, aleluia! Você tem a marca da promessa. Ninguém vai apagar. Promessa, vem. Ele não esqueceu de você. No seu lugar, amém. Levante seus braços, entregue sua vida ao Senhor. Deus quer ouvir tua voz essa noite, voz como de muitas águas. Clame ao Senhor essa noite. Deus te entrega a tua vitória essa noite. Deus amplia a sua visão essa noite. Deus renova a sua visão. Deus muda seus olhos nessa noite. Deus poderoso. Aleluia. Aplauda o Senhor. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é justo.
A vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence a Ele, a vitória é dele, e pelo sangue de Jesus nós somos sarados, amém? Aplauda mais forte, Senhor. Amém. Glória a Deus.